entoando um hino ao nosso Deus, vamos entoar o hino de número 129. Hino 129. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar ao meio-dia, quando os sons da terra abafam o mar de Deus, a voz de amor recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Irmãos, a palavra do nosso Deus, ela nos diz aqui, no Salmo de número 51, no verso 1, diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Este momento é um momento de estarmos fazendo aqui uma oração silenciosa, invocando o Senhor e suplicando para que Ele possa estar, como nos diz aqui no Salmo, apagando todas as nossas transgressões. Então, alguns minutos em silêncio e logo após eu peço que o nosso presbítero Benaías esteja agradecendo ao nosso Deus.
Amém. Irmãos, agora vamos mais uma vez abrir os nossos inários. Só que agora estejam abrindo, irmãos, no hino de número 71. Hino 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, em mim dispor a pelejar por ti, se firme no trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Nesse momento, irmãos, vamos entoar mais um hino. E agora o hino de número 315. Hino de número 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para fontes sedentos depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, por seu sangue nos dá, no labor sem cessar, a servir
Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, a coroa de glória nos dá lá no céu. A mansão dos fiéis sempre eterna será, por Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Neste momento, irmãos, estaremos entoando mais alguns cânticos para a honra e glória do nosso Deus. Peçados amados, com a graça e a paz do Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Nosso Deus,
é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e os céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Passa a palavra, reverendo Wellington. A graça e a paz do nosso Deus. Que Deus bom. Depois de uma noite, uma tardezinha, uma noite de chuva, né? Saiu o sol para nos aquecer. Esse Deus é maravilhoso, que Ele não dá tudo de uma vez só, né? A chuva bate um pouco forte, depois maneira um pouco, dá uma paradinha. Que Deus maravilhoso, irmãos. Eu convido a todos
a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Verso de 1 a 6 e 16, 17. Romanos, capítulo 1, verso de 1 a 6, 16 e 17. Assim nos diz, meus amados irmãos, nesta manhã, a palavra do nosso Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Oramos, irmãos, ou melhor, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Oramos, irmãos. Altíssimo Deus, grandioso Pai. Tu sabes, Santo Deus, que nada sabemos. O podemos fazer, ó Pai, nesta manhã, discernente ao teu reino, à tua vontade. Nos ensina, Santo Deus, através da tua palavra, o teu evangelho. Este evangelho chamado graça, que nos alcançou, que tem nos abençoado, que tem nos sustentado. Diante de tantas provações e lutas, sabemos que o Senhor, Pai, tem nos erguido, tem nos dado força e coragem para continuarmos esta batalha. Porque a tua palavra nos diz que o Espírito está forte, está preparado, mas a nossa carne é fraca. Então nos ensina, Santo Deus, a vigiarmos, a orarmos, em cima dos teus padrões. Tira, Santo Deus, de dentro de nós, o relaxamento, a preguiça, o desânimo. E nos ensina, ó Pai, a sermos fervorosos, com apetite, de abrir a cada dia os nossos olhos e poder te agradecer por contemplar, ó Pai, as tuas belezas. Nós somos gratos por cada vida aqui presente, por cada vida que está nos assistindo. E usa de misericórdia, ó Pai, para com aqueles que não têm te buscado. É no nome do Senhor Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, nesta manhã eu quero falar sobre as credenciais do Evangelho de Cristo. As credenciais do Evangelho de Cristo. O justo vive por fé. Ou viverá por fé. Essas são as credenciais que cada cristão precisa. Ele vive por fé.
E por ele viver por fé, isso é graça. É um dom de Deus, é dado por Deus. Meus amados irmãos, vejam o evangelho relatado quando o homem fracassou completamente. Deus providenciou um caminho para que pudesse chegar até ele. Então, quando o homem fracassou, se Deus não tivesse preparado um caminho para que o homem chegasse até ele, jamais ele poderia chegar até Deus. Então, esse caminho, nós sabemos, é o seu Filho, o Senhor Jesus, que era e é Deus. Mas se fez homem, morreu na cruz pelos nossos pecados. Então o evangelho de Deus acerca do seu Filho aqui em Romanos, capítulo 1, de verso 1 ao 3, nos mostra, irmãos, este caminho. Vejam comigo as palavras desse apóstolo, desse servo de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Com respeito, o seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Esse é o caminho, o único caminho que leva o ser humano a Deus. Meus amados irmãos, o evangelho na carta aos Romanos foi criado na eternidade. Nós precisamos parar para poder enxergar isso. Anunciado por Deus na história, prometido pelos profetas e plenamente cumprido em Cristo. Nós não estamos aqui aleatoriamente ou pelo acaso. Isso chama-se graça de Deus, bondade de Deus. A reunir um povo diante de uma grande escuridão chamada mundo decaído. Deus reuniu um povo para poder te servir. Então o evangelho que Paulo anuncia à igreja de Roma foi o evangelho prometido pelos profetas do Antigo Testamento e revelado aos apóstolos do Novo Testamento. Meus amados irmãos, foi através deste evangelho que ele chegou até nós. Porque os profetas tiveram coragem. Os apóstolos tiveram coragem de pregar este evangelho. E uma das lições que a igreja tem consciência disso é quando Jesus prepara os seus discípulos e diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então, em primeiro lugar, irmãos, a necessidade de pregar o evangelho. Então, se eu olhar aí o verso 14 e o verso 15, eu vou detectar a necessidade e a importância de se pregar o evangelho. Então, o Senhor me chamou, irmãos, para que eu pudesse proclamar o evangelho. E a igreja tem esquecido disso. Acha que isso é o papel apenas do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, ou quem faz parte de uma diretoria, de uma comissão dentro da igreja. Aí esquece, irmãos, que é o papel de cada um, individualmente. Então, provável, irmãos, que todos os discípulos, chamados apóstolos do Senhor Jesus, todos não curavam. Mas todos tiveram que evangelizar, proclamar o evangelho.
E aí o verso 14 nos mostra: pois sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes. Por isso, quanto a está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Este é o papel da igreja, irmãos. Nós estamos aqui nesta manhã para anunciar mais uma vez a morte e a vida, que é a ressurreição da vitória do Senhor Jesus nesta manhã. Então precisamos entender que há necessidade de pregar o evangelho. Veja aqui, meus amados irmãos, nesses versos 14, 15. Que testemunho. Paulo diz: sou devedor. Mas ele diz: estou pronto. Não me envergonho. O evangelho era identificado como o evangelho do carpinteiro judeu, pobre, que fora crucificado. Por ser o Filho de Deus. Então os romanos não cultivavam qualquer apreensão pelos judeus, irmãos. E a crucificação era a forma de execução reservada a criminosos. Por que deveria crer no judeu que havia sido crucificado? Crucificado e recebendo essa homenagem de que só iria para a cruz um criminoso. Meus amados irmãos, nós precisamos meditar um pouco. Roma era uma cidade ativa e o evangelho vinha de Jerusalém, a capital de uma das nações minúsculas que Roma havia conquistado. Então Roma era o poder. Roma representava Deus para a vida daqueles homens. Então os cristãos daquela época não faziam parte da elite da sociedade, meus amados irmãos. Eram pessoas comuns e até mesmo escravos. Roma teve muitos grandes filósofos. Porque dar atenção a uma fábula sobre um judeu que ressuscitou dentre os mortos. E aí você vai ver esse debate em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. Por quê? Dá atenção. Nós temos grandes filósofos aqui. Uma fábula. Um judeu. Um pobre. Meus amados irmãos, os cristãos consideravam-se irmãos e irmãs. Todos os membros de um só corpo em Cristo. O que ia contar para a vida desses irmãos, meus amados irmãos? Não era o orgulho. Não era a dignidade dos feitos de Roma. Mas era a dignidade de ser um representante de Deus em meio a uma cidade tão ativa. Irmãos, era quase grotesco pensar que um judeu desconhecido que vivia na confecção de tendas planejasse ir a Roma para pregar a mensagem de Deus. Um judeu que trabalhava com tendas. Meus amados irmãos, nós precisamos analisar que ele, em sua mensagem, ele não confiava nele mesmo. Mas a mensagem que ele pregava era a mensagem de Deus. Ele confiava em sua mensagem, mas na sua mensagem de Deus. E nos deu várias razões, porque não se envergonhava
do Evangelho. Quando ele diz servo de Deus, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho, o Evangelho da graça. Meus amados irmãos, nós não podemos de maneira alguma nos envergonharmos daquilo que fazemos como cristãos. Precisamos nos envergonhar, irmãos, daquilo que fazemos que envergonha a palavra de Deus. Aqui eu faço uma aplicação, irmãos. Eu preciso parar para poder enxergar a origem do Evangelho. Onde está a sua origem? Meus amados irmãos, a origem do Evangelho está em Cristo. O versículo 16 nos diz isso. Parte A, a origem do Evangelho está em Cristo. Então, qualquer mensagem vinda de César chamava de imediato a atenção dos romanos. César não poderia fazer nada porque chamava a atenção de todos. Parecia um vulcão que se acendia. Mas a mensagem do Evangelho vinha do Filho de Deus. Não podia chamar a atenção do povo de Roma. Então o Evangelho travava, mas não parava. Meus amados irmãos, precisamos entender que o Evangelho, ele trata Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus. E são essas credenciais que nós precisamos analisar. Paulo disse, eu tenho essas credenciais. Eu sou um servo chamado, separado para pregar o teu Evangelho. Meus amados irmãos, em segundo lugar, precisamos entender que a graça é o poder do Evangelho de Deus para a salvação do homem. O verso 16 nos diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Isso é graça. E eu quero dizer que esse também é um dos maiores milagres da face da terra. Então essa graça chegou até a tua igreja, essa graça chegou até nós. Por isso nós estamos vivos, irmãos. Porque este evangelho, irmãos, não chegou barato. Alguém teve que morrer. Alguém teve que tomar o nosso lugar. A Bíblia diz que nós fomos justificados mediante a fé, mas isso não é dom do homem, mas é um dom de Deus. Então a graça é o poder do Evangelho de Deus para a salvação do homem. Ninguém pode ser salvo sem esta graça, sem este Evangelho. Aos que se envergonham do Evangelho, os que são a vergonha do Evangelho e os que não se envergonham do Evangelho. Isso, irmãos, não está fora da igreja, está dentro da igreja. Quantos e quantos cristãos, irmãos, na hora de testemunhar de Cristo, esconde a sua Bíblia? Esconde a sua Bíblia. Essa semana eu estava contando uma ilustração, na terça-feira, o trabalho de oração. Só que nós só temos agora 1 hora, né? E aí, faltando 5 minutos, ele avisa. Então, no meio da ilustração, ele fez assim. E terminou. Mas a ilustração é interessante. É que um pastor fez uma visita na casa de um irmão. E a irmã o convidou para jantar. E depois que ele jantou, ele foi embora e a esposa do irmão olhou para o marido e disse, olha, o pastor roubou a minha mulher. Mulher, deixa de confusão.
Olha se não caiu por aí. Não, roubou. Roubou. Estou dizendo que ele roubou? Chegou na igreja. Vocês conhecem o pastor fulano tal? Ladrão de colher. Chegou na minha casa e roubou a minha colher. Mas que coisa feia, um pastor roubar uma colher. Mas para que ele queria uma colher? Depois de um ano ele volta de novo na casa do irmão. E aí o irmão, quando vê o pastor chegando, chega para a mulher e diz: pelo amor de Deus, já tem um ano, vamos acabar com esse negócio de colher. Ela disse: não. A primeira coisa que eu vou fazer, ele vai ter que me dar minha colher. Ele roubou. Então, quando ele entra, a paz do Senhor, não, eu quero saber primeiro por que o senhor roubou minha colher. E o pastor disse: eu roubei sua colher? Sim. Não, filho, eu não roubei sua colher, não. Eu peguei a colher e coloquei na sua Bíblia. Vai dar uma olhada se ela não está lá. Então, veja bem, irmãos, como cristão, como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Essa pessoa tinha um ano que não abria a sua Bíblia. Então, eu não posso me envergonhar das coisas de Deus. Como é que eu posso aprender de Deus, pelo amor de Deus, se eu não meditar nesta palavra? Como é que eu posso seguir os planos? Me digam aí vocês, como é que um filho pode entender os propósitos do pai? Ou pode servir e caminhar no mesmo caminho que ele apenas desobedece? Nunca obedece. Como é que ele vai andar nos mesmos passos do pai e da mãe? Aí nós precisamos entender, irmãos, não é o evangelho da prosperidade e de cura que tem sido anunciado por muitos pregadores em nosso país e mundo. O evangelho de Deus não está centralizado em milagres. O evangelho da graça leva-nos a crer e confiar no Senhor que Ele venha operar um milagre ou não. Se o nosso Deus quiser, Ele fará. Se Ele não quiser, não depende do meu querer. Assim é a vida cristã. Então, hoje temos visto muitas pessoas que entram para a igreja, que não nasceram de novo. Elas fazem parte da igreja da terra, mas não da igreja do céu. Meus amados irmãos, quem desfruta das bênçãos de Deus, mas não quer ter uma vida de compromisso, submissão e obediência ao Senhor, ficará do lado de fora do reino dos céus. As portas serão fechadas. E aí nós precisamos entender que a operação do evangelho é o poder de Deus. O poder, irmãos, não está na força e no querer do homem, mas na vontade de Deus, de realizar aquilo que jamais podemos fazer por nós mesmos. Quer ver uma coisa? Respirar. Você consegue respirar por você mesmo? Ou você precisa da graça de Deus? Então, toda uma vida, se você parar agora, você depende de Deus para tudo. Só o arrogante não consegue entender isso. O quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Meus amados irmãos, por que se envergonhar do poder? Essa era a coisa da qual Roma mais se orgulhava. Do poder. Mas não do poder de Deus, do poder financeiro, do poder das forças, das armas humanas, do seu exército. Mas para que confiar nessas coisas? E vira pó diante das mãos de Deus. Josafá, grande multidão vem contra ti. Ele, em vez de temer, ele convocou toda a Judá a orar diante de Deus.
E é isso que nós precisamos aprender, irmãos, em meio às tempestades da vida. E quando Josafá preparou o seu exército para enfrentar os seus inimigos, Deus disse: Josafá, essa peleja não é tua, mas é minha. Apenas fique observando o que eu irei fazer com esses inimigos. Meus amados irmãos, a Grécia tinha a filosofia, mas Roma tinha o poder. O temor de Roma pairava sobre o império como uma nuvem. Mas, com todo o seu poderio militar, Roma ainda era uma nação fraca. Quantos e quantos livros os jovens têm lido de história? Qual é a maior potência do mundo? Estados Unidos. Qual é a maior força? Estados Unidos. E se você olhar para os Estados Unidos, se você olhar para a Rússia, se você olhar para o Japão, os seus exércitos é fraco diante do exército do Senhor. Meus amados irmãos, o efeito do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Parte C, do versículo 16. Então a palavra salvação era significativa no tempo de Paulo. O imperador era considerado um salvador, como também um médico que curava alguém de uma enfermidade. Então tudo era o imperador. Ele era Deus, ele era o médico. Mas nós sabemos que toda essa história é força humana. E aqui eu faço uma segunda aplicação, irmãos. O Evangelho livra os pecadores do poder do pecado e do domínio das trevas. Desse império, irmãos. Aí nós precisamos analisar que a salvação é um dos temas centrais desta epístola. E é a grande necessidade de toda a raça humana. Está aqui, irmãos, no capítulo 10 de Romanos, de 1 a 9, e versículo 10. Então, a única maneira de homens e mulheres serem salvos é pela fé em Jesus Cristo, conforme proclamado no Evangelho. Nada podemos fazer, irmãos. E precisamos, nesta manhã, nos maravilhar diante deste grande ato de misericórdia, de bondade e de amor de Deus, por ter nos chamados para fazermos parte desse exército. O exército da força e do poder. E em terceiro lugar, irmãos, a graça é a eficácia do Evangelho de Deus. Que maravilha, irmãos. Onde nos diz o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não procure a justiça de Deus em outro canto. Você não vai encontrar a justiça de Deus em outro canto, a não ser no Evangelho. Eu preciso deste Evangelho para aprender a viver segundo os padrões da vontade de Deus. Por isso que Mateus, no capítulo 7, versículo 21, nos diz: nem todos que me dizem o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não se tratava de uma mensagem exclusiva apenas para os judeus ou para gentios. Era para todas as pessoas, pois todas as pessoas precisam ser salvas. Todas as pessoas precisam ser salvas. Essa salvação, irmãos, ela é direcionada a todas as pessoas. Quem crê e for batizado, será salvo. É o que diz Marcos 16, 15, irmãos.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a missão dada por Jesus Cristo. Então, Romanos capítulo 1, versículo 17, é o versículo chave da epístola. Nele, Paulo anuncia o tema, a justiça de Deus. O termo justiça é usado mais de 60 vezes nesta carta. Então, a justiça de Deus é revelada no Evangelho, pois pela morte de Cristo, Deus revelou sua justiça ao punir o pecador. E na ressurreição de Cristo, revelou sua justiça ao oferecer a salvação para o pecador que crê. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que o Evangelho revela uma justificação pela fé. Então, no Antigo Testamento, a justificação dava-se pelas obras, mas o pecador logo descobriu que não era capaz de obedecer à lei de Deus, nem de preencher todos os seus requisitos justos. Então, encontramos mais de 60 referências à fé ou à incredulidade aqui em Romanos. Meus amados irmãos, ao estudar Romanos, encontramos um tribunal. Então, Paulo chama judeus e gentios a depor e os declarar culpados diante de Deus. Em seguida, explica o plano maravilhoso de salvação que Deus ofereceu, a justificação pela fé. Então, qual a relação entre a justiça de Deus e Israel? Nessa nova era da igreja, meus amados irmãos, nesses 3 capítulos, Paulo apresenta um relato completo da história passada, presente e futura de Israel. Então, com uma consequência prática da justificação de Deus na vida do cristão. Meus amados irmãos, inicia com a dedicação a Deus. Romanos 12, versículo de 1 a 2. A palavra de Deus nos diz de uma forma espetacular, onde o apóstolo diz: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos, tem continuidade com o ministério da igreja. Também diz a judeus e gentios, fortes e fracos, como viver em harmonia e com alegria. O Senhor nos chamou aqui, irmãos, para vivermos essa diferença, crendo na palavra de Deus. Todas as credenciais de um servo de Deus precisam estar ligadas no verso 1, no verso 2 e no verso 3 do livro de Romanos, capítulo 1. E eu quero concluir dizendo, irmãos, a justiça de Deus recebida pela fé permite que vivamos corretamente. Essa era a mensagem que Roma precisava ouvir naqueles dias e que nós precisamos ouvir hoje. Que Deus, irmãos, nos abençoe e que possamos aprender a vivermos corretamente diante de um Deus digno e misericordioso. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, aqui nós estamos mais uma vez, Santo Deus, para te agradecer e te pedir que o Senhor nos ensine com a tua palavra, colocando, Santo Deus, no nosso coração. Que cada irmão possa fazer uma análise na sua vida, a forma em que está vivendo para Cristo. E que possamos, Santo Deus, através da tua palavra,
contemplarmos as tuas belezas. Porque o Senhor, Pai, está falando aos nossos corações. Nós somos gratos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, verso 23 a 30. Sentados mesmo, irmãos. A palavra de Deus nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Meus amados irmãos, temos falado muito sobre a graça. E aqui há textos que nos lembram os feitos de Cristo, mas aqui há texto também que nos ordena a fazermos, a repetirmos aquilo que ele fez, até que ele volte. Então, quando nós nos reunimos aqui, irmãos, nos reunimos não porque esta mesa é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nos reunimos aqui, irmãos, porque esta é a mesa do Senhor. E nos lembramos o grande amor que nos amou ao ponto de ir à cruz do Calvário, morrer em nosso lugar. Meus amados irmãos, como difícil é compreender as palavras de Deus. E creio que para os discípulos aqui, não foram fáceis. Porque esse mesmo Jesus, antes da ceia, já tinha profetizado, mostrado que necessitava subir de novo a Jerusalém, ser castigado, humilhado e morto. Porque só morrendo na cruz do Calvário iria pagar os feitos dos nossos pecados. Eu queria que cada um refletisse agora o peso do pecado. Foi o seu pecado que levou o Senhor Jesus à cruz do Calvário. Será que nós temos essa consciência? A culpa era nossa. Mas jamais poderíamos pagar esta dívida diante de Deus. Por correr dentro de nós o vírus do pecado. Por isso, irmãos, que mesmo sendo crentes, nos encontramos com atitude de descrentes. Porque assim é a natureza humana. Mesmo sendo crente, você não é perfeito. Mesmo sendo crente, você não é justo.
Somos justificados. E somos crentes pela graça de Deus. Mas se Deus nos perdoasse até hoje, o que seríamos de nós amanhã? E depois da manhã? Onde estaríamos? Então veja que essa salvação é até o dia da sua morte. Não importa o que você faça. Olha que coisa, irmãos. E aí a palavra de Deus nos diz que Jesus nos dá uma promessa. A promessa da vida. Eu queria que você entendesse que o pão representa o corpo de Cristo. E que na cruz do Calvário, ele doou o seu corpo para a sua igreja, para os seus filhos. Essa não é uma ação humana. E eu fico a pensar, naquela agonia, naquele sofrimento, naquele abandono, em que todos os seus discípulos fugiram, até o Pai o deixou só. E ele clama, Pai, por que me abandonaste? Nós precisamos encarar, irmão, o pecado com uma seriedade. Precisamos aprender a cada dia a vivermos uma vida santa, uma vida regrada. E sabemos que isso não é fácil e não depende do seu querer ou do meu querer, mas da vontade de Deus. E aí ele diz, porque todas as vezes que eu comeste este pão e bebeste o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, para mim, não importa o dia ou a hora. O mais importante é que eu sei que ele vem. E sabe qual é a minha motivação aqui? É que quando você entra nos 60, a cada ano são 5 anos. Quando você entra nos 70, a cada ano é 8 anos. Quando você entra nos 80 anos, a cada ano é 20 anos. Vai embora. A vida, ela é curta. Por isso que vale a pena viver este evangelho. Porque ele tem preparado para a sua igreja uma eternidade. Uma vida sem pecado. Uma vida onde não vai haver uma palavra de injustiça, de erro, de orgulho, de falsidade, de desonestidade. Porque este é o reino de Deus. Esse reino que nós estamos vivendo, irmãos, é um reino de falsidade, de perversidade, de ruindade, do eu. E agora ele está nos oferecendo um reino da paz, da humildade. O reino de Deus. Onde o que irá prevalecer é o amor. Apenas o amor. Quero convidar o presbítero Benaías e o presbítero Jessé a sentarem ali, por favor. Nosso irmão Hugo.
Eu vou pedir ao presbítero Jessé, ao nosso presbítero, para orar pelo pão. Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estes momentos que o Senhor nos dá de presente. Nesta hora do primeiro dia da semana, que o Senhor ordena que nós distribuímos o pão e o vinho. Queremos lhe agradecer também pela seriedade deste momento, ó Deus, quando o Senhor diz, façam isso até que eu venha. E é isso que nós vamos fazer agora e pedir nas suas bênçãos para os nossos irmãos que vão participar deste momento e que eles sejam abençoados. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir ao nosso presbítero, Benaías, que irá orar pelo vinho. Graças te dou, Pai, pela oportunidade que tu nos concedes, ó Pai, de participar da tua mesa, assim como tu disseste, Senhor Deus, para que participemos dela, Senhor Deus, com seriedade, para que nós possamos examinar a nós mesmos, Senhor Deus, para que não venhamos a comer, Senhor Deus, juízo. Abençoa, Senhor Deus, do teu povo e fortifica a fé de cada um, para que possa participar da tua mesa, Senhor Deus, sem perigo algum. Te suplicamos, ó Deus, as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos irão participar, fique de pé, por favor. Hino 266. O de cruz dirigir, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhar de paixão. Essa cruz para mim, a mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia a coroa Jesus me dará. A palavra de Deus nos diz que na noite que ele foi traído, ele foi com um pão,
o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo. Comamos, irmãos. Semelhante modo, depois de haver ceado, ele pegou um cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Bebamos, irmãos. Hino 147. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, esse logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar o valor, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia, vencendo vem Jesus. Nesse mundo havemos crentes de descer de algum pesar, mesmo loucamente sabores, nossa paz não perturbar. Mas se o mal nos ameaça, a alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade, fim, excessos lutam por fazer os seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura Deus, sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Muito bem. Irmãos, eu vou impetrar a benção. E em seguida tem os avisos. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco aqui presente e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos concluindo o nosso trabalho. Queremos informar que terça-feira o trabalho será presencial, não teremos trabalho online. Na quinta-feira, tudo às 19h30. E na quinta-feira, estudo doutrinário. E no domingo, escola bíblica dominical, às 9h. E à noite, às 19h, o culto público. Irmãos, duas coisas que eu queria falar. Primeira, a importância da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela não é composta apenas de pastor e membro. E na igreja, nós precisamos destacar os seus serviços prestados, os presbíteros da igreja, que são eleitos por vocês. Então, hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil
homenageia os presbíteros. Então, para mim, que também sou um presbítero, eu digo que muitas vezes fazemos separação de pastor e presbítero, quando na verdade todos são presbítero, regente ou docente. Tá vendo? Um é para ajudar o outro. Docente. Né? Fugiu assim da memória. Então é um trabalho bonito. Porque um pastor, ele não faz nada na igreja. Ele não decide nada sem autorização dos presbíteros, do conselho. Então hoje eu quero parabenizar a esses homens da nossa igreja. E eu digo que não é fácil, né? Mas tem feito um trabalho bonito. Esta semana o irmão colocou as realizações do primeiro semestre. Então isso mostra que a igreja tem um departamento e que a igreja não para. Ela está andando independentemente de A, B, C, D. Ela vem fazendo a sua obra. E quando as coisas são filmadas, a gente até esquece que houve aquilo ali. E aí vem a nossa memória, quando foi que foi isso? Mas uma igreja não é apenas de mulheres. Tem as suas partes. Então hoje é o dia em que precisamos homenagear os nossos presbíteros. Porque quem escolheu foi nada mais, nada menos do que Deus. Não foram homens. Então eu quero convidar mais uma vez a vir aqui à frente. Eu vou orar por eles, eu vou pedir um irmão que ore por eles. Eu vou chamar o presbítero Benaías e o presbítero Gessé a ficarem aqui à frente. Eu vou pedir ao nosso irmão Hugo para estar orando pelos nossos presbíteros, né? Que está sendo representado o conselho da igreja por estes dois homens. Sim. Amém. Eu quero passar para vocês uma lembrancinha. Como eu disse aos diáconos, né? É uma lembrancinha, não é uma coisa, mas é uma coisa de coração, né? A Bíblia diz que honre a quem tem honra, né? Então nós precisamos entender que os nossos presbíteros têm feito um bom trabalho. Então, eu estou aqui. Bom, não.
Eu vou dar uma eu. Porque o ano passado, né, achei interessante que eu homenageei. E quando eu cheguei em casa, um diácono chegou e disse: "E cadê o seu?" Eu digo: "E é mesmo, rapaz, até eu esqueci de mim aí." Aí dessa vez eu me lembrei, irmãos. Bom, irmãos, nós estamos concluindo. Agora eu queria aqui dizer aos amados irmãos e à minha igreja que não existe igreja sem criança. Não existe igreja sem adolescentes. Não existe igreja sem jovens. Não existe igreja só de adultos. Então a IPB, ela homenageia criança, adolescente, jovens. E eu quero reparar aqui algo que foi esquecido. A importância dos adolescentes na nossa igreja. Não pode ser esquecido. Eles têm um trabalho maravilhoso de seguir os seus pais, de estarem aqui. Não pode ser esquecido. A gente não pode chegar agora e fechar os olhos e achar que não existem adolescentes ou que todos são jovens. Não existe uma hierarquia aí. Criança, adolescente e jovem. Então eu quero chamar os dois adolescentes que estão aqui presentes. Quero chamar o Guinho e quero chamar Arthur a vir aqui à frente. Os dois. Muito bem. Queria que todos os adolescentes estivessem aqui como domingo passado, né? Mas como todos não vieram, eles dois vão estar representando. Eu, sinceramente, domingo eu perguntei até ao meu irmão Hugo. E achava, Hugo, que você já estava com 18 anos, 17 anos, já chegando nesse mês no 18. Aí ele disse: "Não, irmão, é 15. Então é adolescente ainda aí. Irmão Hugo, irmã Joseane, curta aí até esses 18, mas curta bem, viu? Então esses são os nossos tesouros, irmãos. E eu quero, assim, dizer que eu não esqueço de criança, não esqueço de adolescentes, nem esqueço de jovens. Isso aqui é uma lembrança, tá certo? Que é para ficar no coração de vocês. Vocês entenderem que aqui vocês não estão, assim, ninguém está aleatoriamente ou que ninguém tem prestado atenção. Eu vou pedir aqui, tá certo? Que a nossa irmã Joseana eleve o nosso Deus em oração pela vida dos nossos adolescentes. Deus abençoe, meu querido irmão. Deus abençoe, meu querido irmão. Meus amados irmãos, nós agora de verdade estamos concluindo. Que o Senhor que Deus abençoe.